Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venço a divina vontade diante do primeiro e último homem que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, as reparações, os louvores, o amor por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Livro do Céu, volume 11, capítulo 139. 9 de dezembro de 1916. Jesus quer encontrar-se a si mesmo na alma e que faça o que ele fez. Jesus quer encontrar-se. Ele quer se reconhecer naquela alma, ele quer ver-se naquela alma, né? Olhar para a alma e ver a si mesmo, né? Ver os seus atos, ver a sua vida, né? E que faça o que ele fez. Estava afligida pela privação de meu doce Jesus. E se vem, enquanto sinto que respiro um pouco de vida, fico mais afligida ao vê-lo mais afligido que eu e que não quer saber de aplacar-se. Pois as criaturas o obrigam, arrancam-lhe outros flagelos. Mas enquanto flagela chora pela sorte do mundo e se oculta dentro do meu coração. Então imagina, ela está angustiada, né, amargurada, sofrida por causa de Jesus. Mas quando ela vê Jesus, ela vê que ele está pior do que ela. Jesus está mais sofrido, né? Então, enquanto ele tá caindo os flagelos, Jesus sofre, né? Sofre e fica escondido dentro do coração dela. Então, fica escondido dentro do coração. Quase para não ver o que sofre o homem. Parece que não se pode viver mais nestes tristes tempos. E, ademais, parece que se está só no princípio dele. Meu Deus, só o princípio dos flagelos ainda. Só no começo, já está nesse ponto, né? Já está nesse sofrimento. Então, imagina. Então, meu doce Jesus, estando eu pensativa por minha dura e triste sorte de dever estar quase continuamente privada dele, veio e, pondo-me um braço ao ombro, me disse: minha filha, não acrescente minhas penas com te afligir. São já demasiadas. Eu não espero isso de ti. E mais, quero que faças minhas penas, minhas orações, e todo eu mesmo, de modo que possa encontrar em ti outro eu mesmo. Nestes tempos quero grandes satisfações, e só quem me faz seu pode dá-las. Então, minha filha, não acrescente minhas penas com te afligir. Não acrescente minhas penas com te afligir. São já demasiadas. Será que Jesus não quer que ela sofra? Né? Que não fica aflita por causa dele não vir? Né? Porque tem um trecho anterior que Jesus fala que vê-la sofrer é um espinho, né? Como um espinho na carne dele, porque ele a ama, né? E não quer vê-la sofrer. Né? Então, é assim, vê-la sofrer aumenta o sofrimento dele, pelo amor que ele tem por ela. Né? Então, aqui, o que ele quer? Não espero isso de ti. E mais quero que faças minhas penas, minhas orações e todo eu mesma. Quero que faças, né? Então, não ficar sofrendo pelas coisas nossas, né? Mas pelas coisas de Jesus. Né? Pensar nas penas de Jesus, né? Para fazer as orações de Jesus. Porque só quem possui ele pode fazer isso, pode absorver as penas dele, sofrer,
pelas penas, e fazer as mesmas orações, né? Eu quero encontrar em ti outro eu mesmo. Nestes tempos quero grandes satisfações e só quem me faz seu, né, só quem possui, pode dá-las. E o que em mim encontrou o Pai, isto é, glória. O que o Pai encontrou? Glória, complacência, amor, né? Então, o Pai encontrou o quê? Complacência é amenizar, né, a dor, né? Amenizou a dor de Deus, né? Então, encontrou a glória, encontrou o amor ali, né? Amenizado, encontrou amor, satisfação, completas e perfeitas, para o bem de todos. E eu quero encontrá-lo nestas almas, como tantos outros Jesus que o façam a par de mim. Então, o que Jesus fez para Deus é para a gente fazer para Jesus, né? Jesus espera isso da gente, o mesmo que ele fez para o Pai, e é tudo que o Pai encontrou, ele quer encontrar em nós, porque é só assim para amenizar a dor, né? E isso é por todos, né? Então, o Pai não fez para si mesmo, né? O Pai fez para o bem de todos, né? Jesus não fez para si mesmo, ele fez para o bem de todos. Jesus não ficou em suas dores físicas pessoais, né? Jesus sempre, as dores de Jesus eram as dores do Pai e de todos, né? Porque quando a gente pensa em Deus, Deus é o todo, né? Quando a gente fala assim, eu faço por amor a Deus, eu vivia falando isso, eu pensava muito isolado, né? Que o amor que eu fazia as coisas era por amor a Deus, e agora eu não, é por amor a Deus, lógico, mas ao mesmo tempo que eu falo amor a Deus, eu penso no todo, né? Não é por uma coisa isolada, é por um todo, porque Deus, ele é o todo, ele é a ordem de tudo, né? Se você, por exemplo, vou dar um exemplo, no casamento, né? Eu vivo a ordem do casamento não só por amor a Deus, né? Eu não vou, igual as pessoas hoje, elas traem muito, elas enganam muito, né? Elas ficam de conversinha com outras pessoas pelo WhatsApp, né, Facebook, qualquer rede social, mesmo que o marido nunca saiba, vamos dizer assim, né, ou a esposa, sei lá. Eu não faço isso de jeito nenhum, e não é só por temor a Deus, porque eu vou ofender a Deus. É por um todo. Não é só pelo meu marido, pela minha filha, então tudo é um todo, porque tudo é uma ordem. Então, quando eu olho isso, quando eu falo assim, eu não faço esse tipo de coisa, né? Esse tipo, eu tô só dando um exemplo, mas tem muitas coisas, né, que pode ser feita. Não só por temor a Deus, ai, não, porque Deus vai me castigar, porque Deus não gosta. Quando eu olho, eu vejo o todo, porque é toda uma estrutura, entende? Deus é esse todo, que é toda uma estrutura, que isso vai ruir tudo, né? Isso é uma ruína para tudo, né? Então eu consigo enxergar que é um todo, né? Então quando a gente ama, quando a gente dirige a Deus, né? Se dirige às coisas de Deus, a gente pensa em Deus, eu penso no todo, porque tudo faz parte, né? Então, na natureza, se você jogar o lixo no chão, mesmo que for um plastiquinho, eu não recolho aquele plástico só por amor a Deus, assim, porque Deus, ele é um todo, porque naquele chão tem as pessoas que vão vir após a minha morte, né? Então, tem minha família, tem as pessoas, tem a natureza, tem os animais, tem a terra, tem. Então tem um todo ali, tem uma ordem total, sabe? Eu não sei explicar. Então tudo gira junto, né? Então tudo tá junto, não é isolado, né? Então é um amor por todo, né? E Jesus, o bem de Jesus que ele quer é igual a ele, né? Ele quer encontrar a si mesmo, onde a gente enxerga o bem para tudo, tudo que há, tudo que é o plano, né? Toda essa máquina que gira aí, que faz parte, né? A gente não é isolado, né? Eu não sei, é isso que esses dias eu tava pensando nisso.
Não sei se eu consegui falar, não é só porque é meu casamento, a minha casa, a minha filha, não sei explicar. Mas é por um todo, é por uma ordem, sabe? Eu consigo ver assim, hoje essa ordem desse todo, né? Eu passei a ver, a identificar isso dentro de mim, assim, que por que que eu faço isso, né? Eu comecei a fazer esse tipo de pergunta. Será que é só para não, por exemplo, para não separar, né, da minha casa, separar do meu marido? Ah, não, é porque é a Deus, né? Às vezes eu separava assim umas coisas na minha cabeça, tipo, ah, por amor a Deus. Mas eu comecei a perceber que não era só isso, que que tinha um todo em volta disso e que tem uma ordem em volta disso, e é por amor a toda essa ordem, entendeu? Então, assim, eu vi que é uma ampliação, né? Uma ampliação dos pensamentos, uma ampliação do entendimento, né? Do que é esse todo, né? Não é só pela minha casa isolada, né? Mas é pela ordem divina, né? Pelo divino, pelo todo do divino, pelo toda a ordem pensada por Deus, e essa ordem, eu vejo que ela está em ordem, que ela está, as coisas estão todas no seu lugar, e se a gente modifica, a gente começa a ruir as coisas, né? Então é um amor pelo todo, né? Então é um sacrifício pelo todo, né? Então é nisso que eu estava pensando, né? Então a gente, por mais pequeno que é uma alma só, a gente se mantém firme na ordem, como Jesus, né? Firme, firme nessa ordem, firme nesse sacrifício, por amor ao todo, né? E aí ele pode, e que Jesus fala que a gente pode fazer em nome de todos, né? Como se todos quisessem essa ordem, né? Então, na divina vontade é assim. Então, tem essa fusão em que a gente pode falar por todos, né? Por amor a todos, né? E o que em mim encontrou paz, isto é glória, eu já li isso, né? Eu quero encontrá-lo nessas almas, como tantos outros Jesus, que o façam a par de mim. E essas intenções as deves repetir em cada hora da paixão que faças, em cada ação, em tudo. E se não encontro minhas satisfações, então assim, não é só na hora da paixão, né? Então é repetir na hora da paixão, pensar, né, em todos nessa glória do Pai, nessa satisfação, mas em cada ação também, né? Em tudo. Aqui ele está falando em tudo. E se não encontro minhas satisfações, para o mundo será o fim. Os flagelos vão chover em torrentes. Minha filha, minha filha. E desapareceu. Jesus precisa encontrar, né? Encontrar uma satisfação também, porque, né? Senão os flagelos, se ele não encontra nenhuma, não tem como ele aplacar nada, né? Não tem como ele aplacar, ele é como se tivesse que destruir por justiça, né? Eu vou ver o segundo, depois eu vou pegar o chat GPT para ver o que ele explica mais sobre esses trechos. Então, continuando, volume 11, 140. 14 de dezembro de 1916. Jesus dormiu e operou para dar às almas o verdadeiro repouso em Deus. Olha só, então Jesus dormiu e operou para dar às almas o verdadeiro repouso em Deus. Estava a oferecer o meu sono a Jesus, dizendo: Toma o teu sono e faço o meu. E dormindo com teu sono, quero dar-te alegria, como se outro Jesus dormisse. E sem me deixar terminar o que eu queria dizer, ele me disse: Olha só, né? Então toma o teu sono. Então, tudo que a gente for fazer, né? Então, toma o seu sono, toma esse alimento, né? Tomo esse trabalho, né? Então, é como um repouso, né, para Deus, né? E dormindo com teu sono, quero dar-te alegria, como se outro Jesus dormisse. Dou-te alegria, né? A gente vai dar
A alegria desse trabalho, a alegria desse dia, a alegria desse alimento, a alegria desse sono, como glória para Deus, né? Como a gente fala, né? Dou-te a minha vontade humana, todas as ações, mas tem hora que é bom a gente lembrar disso também, né? Em oferecer mesmo, né? Como alegria para Deus, né? Porque o que que acontece? Em nome de todos, né? Em nome de todos, sempre a gente lembrar que a gente pode fundir em todos os corações, em todas as mentes criadas, em tudo, né? E Deus, na divina vontade, ele deu esse poder, vamos dizer assim, né? De fazer por todos. Porque Jesus não está recebendo essa glória. Muitos estão fazendo e não estão nem lembrando, né? Que é o próprio Deus que todo dia fornece todas as nossas ações, né? Todos os nossos pensamentos, né? Então, assim, é lembrar disso também, né? Porque tantas coisas boas que a gente faz no dia, né? A gente é um ato de Deus e é um ato bom, né? Então, na divina vontade, a gente é um ato bom. A gente só faz coisas boas, né? Na divina vontade, você é um ato de Deus, você entra a ser um ato, não viver de fruto, né? As outras pessoas fazem coisas boas, mas é do fruto, e você se torna o ato. Você é a máquina, você é igual o outro trecho que eu estava vendo, né? Que Jesus é a máquina e fornece tudo, e você é igual a ele, uma pequena máquina, né? Então você é um ato, você é um ato bom, você é um ato. Então você fornece frutos bons. O que sai de você são frutos bons, né? Então, assim, lembrar disso para poder oferecer, né? Oferecer. Vamos ver o que Jesus fala aqui. E ele me disse: Ah, sim, minha filha, dorme com o meu sono, a fim de que, olhando, possa ver meu reflexo em você. Dorme com o meu sono. E me olhando, possa encontrar em você a todo eu mesmo. E já que dorme com o meu sono, e a fim de que, olhando você em mim, possamos ambos estar de acordo em tudo. Quero te dizer porque minha humanidade se submeteu à debilidade do sono. Minha filha, a criatura foi feita por mim, e como coisa minha, a queria ter sobre meu seio, em meus braços, em contínuo repouso. Portanto, a alma devia repousar em minha vontade e santidade, em meu amor, em minha beleza, poder, sabedoria, etc. Todos estes atos que constituem o verdadeiro repouso, mais que dor. A criatura foge do meu ventre e, esforçando-se por se soltar dos meus braços, nos quais a tenho abraçada, vai em busca de vigília. Vigília são paixões. Peraí, deixa eu ver aqui. A criatura foge, né? Então foge. Jesus fez para a criatura estar sempre em repouso, que quer estar sempre em cuidado, sempre a seus cuidados, né? Nos seus braços, né? Então tá sempre ali sendo cuidada, sendo amparada ali por Deus, né? Deus está sempre aos seus cuidados, né? Então por que que ela repousa? Porque em tudo ela estaria amparada pelo próprio Deus. Então ela não pisaria em falso, né? Ela não pisaria, como é que eu posso dizer? É, não teria, né, desconfiança, não teria medo, né? Porque em tudo Deus está com a mão por baixo, porque estaria nos braços, estaria no cerco ali de Deus, né? Então tudo estaria cuidado, sendo cuidado por Deus. E a criatura, ela fugiu, né? Então imagine uma criancinha que está sendo cuidada, né? Então tem um cerquinho ali, tão cercado, né? Então ela ia andar dentro desse cerco. E ela foge desse cerco, então ela fica sujeita a perigos. Enquanto ela está sendo cercada e vigiada pelo pai, né?
Então, tudo que ela está fazendo, ela está sob o olhar do pai, né? Então, o pai está sempre vendo, está sempre cuidando, olhando os seus atos, né? Se está fazendo certo, se está fazendo errado. Agora, se ela foge, né? Se ela foge de Deus, se ela foge do cerco, ela fica sujeita a perigos, né? Então, ela ficou sujeita a muitos perigos, né? Então, o que que é a vigília? Aqui, agora entendi que Jesus está falando nessa vigília, eu não tinha entendido. Daí ela que tem que ter atenção, né? Antes a atenção era de Deus sobre ela, né? É Deus que está sempre com o olhar sobre a criatura, né? Então é Deus que é um pai que está sempre o quê? Olhando para o filho, né? Então Deus ele está sempre olhando quando a criatura está em seu cerco, em seus braços, em seus cuidados. É o pai que olha por ela, é o pai que cuida dela, né? E a criatura pode ficar tranquila, porque ela tem o olhar de Deus nela. Agora, quando ela foge, é ela que tem que estar sempre atenta para não cair. Só que é o olhar de criatura, né? Quando você está no cerco de Deus, você está no olhar do Criador, né? Agora, quando você sai, por isso que é a vigília aqui, então é a criatura que tem que estar sempre atenta. Ai, meu Deus do céu, será que isso aqui é certo? Será que isso aqui é errado? Ai, pequei. Ai, não... Então ela, por ela mesma, ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Ela está sujeita a todos os males, né? Isso que é problema. Então ela fica vigiando as suas paixões, o pecado, os apegos. Então é ela que está se vigiando, né? Ela que fica atenta. Então ela nunca está em paz de verdade, né? Os prazeres, vigia os temores, a ansiedade, as agitações, etc. Assim que por quanto a choro e a chamo a repousar em mim, não sou escutado. Esta era uma ofensa grande, uma afronta ao meu amor, que a criatura nem sequer considera e não se preocupa em mínimo em reparar. Então, peraí, por quanto a choro e a chamo a repousar em mim, né? Então, Jesus está sempre chamando, né? E não é escutado. E a criatura nem sequer considera, não se preocupa em o mínimo em reparar. Eis porque eu quis dormir, para dar a satisfação ao Pai do repouso que não toma as almas nele. O descanso, né? Descanso em Deus, né? Esse repouso, eu sei que é dormir, um sono e tal, mas isso representa, né? Na verdade, esse é o descanso das almas no total cuidado para Deus, né? Vivendo ali em Deus, né? E enquanto repousava, impetrava para todos o verdadeiro repouso, fazendo-me vigilante de cada coração para livrá-lo da vigília da culpa. Então Jesus ficou vigilante, né? E amo tanto este repouso da criatura em mim, que não só quis dormir, mas quis caminhar para lhe dar o repouso aos pés, agir para lhe dar o repouso às mãos, bater, amar, para lhe dar o repouso ao coração. Ah, tá, o bater do coração. Então, em suma, quis fazer tudo para fazer que a alma fizesse tudo em mim e tomasse repouso. Então, ela fazendo tudo em Jesus, ela está em repouso. Ela está tranquila, confiante, né? Fazendo tudo em Deus, ela está confiante, né? Ela volta a esse cuidado, né? Do Pai, né? Esse cuidado de Deus, está nesse cerco de Deus, né? E eu fizesse tudo por ela, desde que a tivesse seguro em mim. Então, Jesus é o cerco, né? Jesus é esse nosso cerco esse cerquinho, né? Que ele está cuidando. Então, enquanto você está nele, né? Vivendo nele, você está sob o olhar dele, em todas as ações. Você está tomando as ações dele, né? Então, você está tranquila. Né? Você não precisa ficar vigilante, né? Olha, ele que vigia por você. É ele que vê, que tá criando uma paixãozinha e pá, ele te corta. Mas você mesmo às vezes você nem percebe.
percebe quando ele te chama atenção, né? Mas é você tá vivendo ali. Então é ele que tá vendo, guardando o seu coração, é ele que tá vendo as suas ações, é ele que tá educando aí as suas ações, né? Porque você tá fazendo nele, né? Você para de ser por você mesmo, né? Então você dá o repouso, você tem o repouso nele, né? E você repousa nele também, porque ele também tá em repouso, né? Ele também tá, fica tranquilo, porque aí ele tem você nos braços dele, né? Eu vou ler, eu vou trazer aqui para completar, que eu pego a explicação do chat GPT, eu acho que está ajudando bastante. Então, vou pegar a explicação de lá e vou ler ela aqui também. Então, eu vou ler o que ele me passou de explicação. No 11.139, Jesus quer encontrar a si mesmo na alma. Neste trecho, Luísa sofre com a ausência de Jesus. Sente-se angustiada por sua dor e percebe que o mundo está mergulhado em tempos difíceis e crescentes castigos. Mas Jesus lhe aparece e lhe dá um ensinamento profundo. Jesus sofre, mas espera algo das almas que o amam. Jesus pede a Luísa que não aumente seu sofrimento com a tristeza, mas que ao contrário, né? Então Jesus não quer mesmo, né? Essa aflição, que ao contrário de a gente ficar aflita, a gente tomar as suas ações, né? As ações dele para o que a gente está vendo mesmo, mas e fazer por todos, porque tem, se o mundo está desse jeito, se as coisas estão ruins, é porque muitos não estão amando, né? Porque se tivessem todos amando, estavam todos sendo cuidados por Deus, né? Estavam todos no cerco, né? Quero que faças minhas penas, minhas orações e todo eu mesmo. Ou seja, ele quer que a alma se torne uma cópia viva dele, mesmo que dele mesmo, que pense, então tem que pensar como ele, que ame, que sofra, repare e ora como ele fazia na terra. Isso é o que ele chama de encontrar outro eu mesmo na alma. Intenção contínua. Repetir Jesus em tudo. Ele pede que, especialmente durante as horas da paixão, mas também em cada ação do dia, a alma repita suas intenções, que são dar glória ao Pai, reparar pelos pecadores, alcançar misericórdia para o mundo. Jesus adverte: se ele não encontrar essas almas reparadoras, a satisfação que o Pai espera não serão oferecidas e os castigos cairão com mais intensidade. Resumo do ensinamento: Jesus quer se rever nas almas, encontrar nelas sua própria vida. E isso se alcança quando a alma vive na sua vontade. Olha só, né? Interessante, né? Eu gostei das explicações do chat GPT, né? Eu faço meditação, já falei, né? Mas eu gosto que dá uma reforçada, alguma coisa que às vezes eu não entende direito ali, ele ajuda eu. Ajuda pra caramba, tá sendo uma ferramenta muito boa. A alma vive na sua vontade e faz suas ações unidas às ações de Jesus, né? É fusionada, né? Tem que ser fundida. Então ela pensa como Jesus, né? Então ela tá fusionada, né? Ela recebe a fusão, né? Com intenções divinas e reparadoras. Então as intenções delas são divinas. Então elas são reparadoras. Agora aqui ele explicou agora o 11, o 140. O repouso verdadeiro está em Jesus. Olha só, né? Então, o repouso verdadeiro está em Jesus. Neste segundo trecho, Luiz oferece o seu sono a Jesus, dizendo que queria dormir com o mesmo sono dele, como um gesto de amor e reparação. Jesus responde com uma revelação profunda. Jesus quer ver seu reflexo em nós. Ele se alegra com o gesto de Luísa e diz que, dormindo como ele pode encontrar nela o próprio reflexo de si mesmo. O mesmo princípio do texto anterior. A alma torna-se outro Jesus. Olha que interessante, né? Por que Jesus dormiu? Ele explica que quis dormir para reparar por aqueles que não repousam nele.
mas vivem nas vigílias do pecado. Agitação interior, apegos e prazeres desordenados, ansiedades, temores, desconfianças. Jesus afirma que a criatura foi criada para repousar nele, viver abraçada ao seu coração, encontrar descanso na sua vontade, santidade, amor, beleza, poder e sabedoria. Então, Jesus afirma que a criatura foi criada para repousar nele. Então, olha só, a criatura foi criada para repousar em Jesus, viver abraçada ao seu coração, encontrar descanso na sua vontade, santidade, amor, beleza, poder e sabedoria. Mas como os homens rejeitam esse descanso, Jesus mesmo quis dormir para oferecer ao Pai o repouso que os homens não lhe dão, ou seja, uma reparação viva, né? Então, você está reparando vivo, né? Então, quando você vive, e aí você representa todos, né? Então, você está vivendo para o Pai, né? Nas suas ações, em tudo, repousando na vontade do Pai, né? Então, a gente repousa na vontade do Pai, a gente repousa em Jesus, né? Cada ação de Jesus tem finalidade reparadora. Jesus termina dizendo que caminhou para dar repouso aos pés das almas. Então, cada ação de Jesus tem finalidade reparadora. Trabalhou para dar repouso às mãos. Amou, bateu, viveu para que cada parte da alma pudesse descansar nele. Aí agora umas síntese espirituais dos dois trechos. Então, aqui ele junta os dois trechos e faz um resuminho, né? Jesus quer encontrar em nós a sua própria vida. Ele deseja que a alma faça tudo unida a ele com suas intenções. Isso lhe dá glória e pode sustentar o mundo diante da justiça divina. A alma foi criada para repousar em Deus. Então, por que a alma, qual a finalidade da alma? Repousar em Deus com as suas ações, né? O pecado é vigília, agitação. Jesus quis dormir, andar, amar e agir por todos nós, para nos devolver o repouso perdido. Reparar é oferecer a Deus o que o mundo não oferece. Então não está sendo oferecido esse repouso em Deus. Viver somente em Deus. Então, a alma foi criada para viver em Deus, né? Viver unida a Jesus é viver para dar-lhe alegria, consolo, descanso e companhia. Viver unido a Jesus. Então, o que que dá para Jesus? O mesmo que Jesus deu ao Pai: alegria, consolo, descanso, companhia. É interessante. Então, esse aqui é os trechos de hoje. Amém, Fiat.